Caros irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe Maria Santíssima. O pecado roubou de nós uma qualidade divina, a capacidade de amar e ser amado, a capacidade de amar incondicionalmente, a capacidade de acolher o outro na sua dignidade de filho e filha de Deus. Por causa do pecado original, entrou em nós o descontentamento e a capacidade de julgar, de arquitetar contra o próximo, de lhe criar armadilhas morais. O pecado original trouxe para a humanidade a divisão, a discórdia, a antipatia, o ódio, a inveja, a competição desonesta. Nós vivemos, nós nos relacionamos e somos uns para com os outros aquilo que de dentro de nossa alma mais se identifica com Deus, ou não. E aí eu falo para você que recebeu ou está passando por uma grande ofensa moral, advinda de um próximo ou de uma próxima que, passando por cima da sua dignidade humana e batismal, criou para você a arapuca da difamação e da injúria. Sim, porque isso é um plano armado. Ninguém prejudica ninguém sem ter programado a ação, sem ter preparado o plano e executado, esperando um desfecho moral. Muitas vezes, o que fazem conosco é fruto de um projeto anterior programado. Eu já fui vítima de traições de pessoas e grupos que se reuniram noites e noites programando isso. Pedi umas cadeiras emprestadas a um estabelecimento e o dono, muito amigo nosso, achando que era reuniões para o nosso trabalho, da nossa comunidade, nós os irmãos. E eram reuniões para prejudicar a nossa honra e a nossa moral. Até que um dia ele achou muito estranho e subiu no muro e ouviu toda a história. Os grupos estavam trabalhando para me fazer o mal, como fizeram. Só tem um detalhe, irmãos, é que quando nós somos ofendidos, e aqui está o valor, não é, da nossa reflexão de hoje, nós temos que experimentar e ver duas realidades. A primeira, quem nos ofende? Quem é? De onde procede? De onde vem? Quais são suas reais intenções? Qual é o tipo de caráter? Personalidade? O que apronta na vida? O que aprontou no passado? E aí nós não vamos nos ofender tanto. Nós precisamos olhar nossos ofensores na ótica da honestidade, da luz. Porque se forem pessoas honestas, elas estão enganadas com relação a nós. Então elas vão averiguar a informação recebida. Mas se elas condizem, se elas participam, se elas interagem com os difamadores, ela é alguém igual. Tanto quanto ou mais que quem nos fere e nos machuca. Então, qual o valor de uma ofensa? Está no fato de eu e você vermos quem são os nossos ofensores. Às vezes são pessoas piores do que nós. Tem gente que não sabe o seu valor, se afaste delas, porque elas não sabem o seu valor, mas você sabe o seu valor. Então se afaste delas. Precisamos olhar quem fala mal de nós, que tipo de pessoa é, que tipo de pessoa está na sociedade, quais os comportamentos, qual a índole, quais os valores, de onde procede, né? Que tipo de família tem, quais foram, né, as atitudes na sociedade que aquela pessoa sempre teve. E às vezes, como diz o povo, é um sujo falando do mal lavado. Santa Teresa d'Ávila, a grande mestra, ela dizia: deixem que falem mal de você,
mas que nunca tenham razão. Olha que sabedoria desta grande formadora, dessa grande instrutora. Deixem que falem mal de você, mas que nunca tenham razão. Ou seja, que as informações dadas contra nós não tenham procedência. Quando você se vê humilhado por alguém com uma piada, com um deboche, com uma fofoca, pare para ver quem é esta pessoa. Pare para ver os comportamentos. Pare para ver as atitudes. Pare para ver a índole. Pare para ver a família de onde procede. Porque é dessa matriz que vem o fato de você se ofender ou não. Eu não posso me ofender com a crítica de uma pessoa destruída na vida, que não realizou nada na vida, mal amada, né? Estragada socialmente, desnorteada nos seus valores, inimiga do próprio Deus, que está na igreja numa insensatez terrível. Às vezes querem ser católicos extremos e são incapazes de serem cristãos. Quando você receber uma ofensa, olhe para a pessoa e veja, coitada, talvez é alguém muito saliente na vida e desprovida de razões para viver, porque uma pessoa honesta, sensata, reconhece o valor dos outros, mesmo quando estes erram. Quando um grupo de pessoas tiverem para com você uma atitude de injúria, calúnia e difamação, alto lá, não se ofenda logo, mas tente ver quem são, quais são esses grupos e o que estão fazendo na sociedade dentro da igreja. Às vezes são pessoas diminutas, moralmente arrasadas, pobres no sentido de valores, pessoas fracassadas em tudo que fizeram na vida. Então, uma pessoa fracassada, ela só tem um objetivo: fracassar o outro. Uma pessoa destruída só tem um objetivo: destruir a vida do outro. Uma pessoa mal satisfeita só tem um objetivo, né? Mal intencionar a satisfação do outro. Então, por isso, o valor de uma ofensa. Não se ofenda facilmente. Olhe para a pessoa que falou mal de você e veja que é uma pessoa destituída, de toda dignidade. Às vezes é uma pessoa tão rebaixada socialmente. Às vezes na própria rua que mora, na paróquia que mora, ninguém gosta dela. Todo mundo tem um péssimo conceito e você vai se ofender com uma pessoa vazia, pobre, que não tem a raiz do evangelho, que não tem as virtudes que você tem, os conhecimentos que você tem, a postura que você tem cristã, católica. Tem pessoas que te perseguem por inveja dos seus dons, que não são seus, são do Espírito Santo. Mas existem os dons naturais, preternaturais e os dons pessoais, habilidades pessoais. De repente, uma pessoa que pinta muito bem, que decora muito bem um altar, que sabe posicionar um lindo arranjo, tem que ter habilidade. Aí vem alguém que tem essa insatisfação consigo mesmo, essa incapacidade de fazer igual. Então difama na paróquia essa decoradora, esse decorador, essa pessoa que ajuda a embelezar a liturgia. De repente você é um bom pregador, porque um bom pregador é diferente de um bom palestrante. Os palestrantes falam de assuntos naturais, corriqueiros da sociedade, às vezes até atípicos à fé cristã. Um pregador não, ele anuncia o evangelho. E quando aquela sua pregação tocou corações e fez com que vidas se voltassem para Cristo e fez com que pessoas retornassem à igreja, aquele pregador, às vezes, dentro da paróquia, é invejado por sacerdotes, religiosos, leigos, porque não tem aquele dom, não consegue. As homilias são mortas, as pregações são mortas, não é? Mas o que deveria fazer esta pessoa? Meu Deus, fazei-me despertar para o dom que eu recebi. Qual seja o de cantar, qual seja o de coordenar, qual seja o de orientar pessoas, qual seja o de rezar pelos outros. Mas não, a pessoa objetiva é destruir aquele alguém, porque aquele alguém tem o dom da palavra e multidões correm quando sabe que ela é a pregadora, que ele é o pregador. Então vamos destruí-lo dentro da igreja mesmo, vamos destruí-lo dentro da paróquia mesmo, vamos destruí-la dentro da pastoral mesmo.
Sim, somos cristãos, batizados em Cristo, por isso que nós vamos destruí-las. Sim, nós seguimos Jesus, por isso que nós vamos destruí-lo. Sim, nós comungamos todos os dias, é por isso que nós vamos acabar com ele. Sim, nós rezamos o rosário, não é nem o texto, todo dia. Vamos acabar com ela por causa disso, somos marianos, né? Nós somos da Imaculada. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? E suas atitudes? E suas posturas tão deselegantes perante a Imaculada, que deve ter um nojo, uma repulsa de você terrível. Vocês pensam que Jesus vem da Eucaristia satisfeito para algumas almas? Não. Tem pessoas que, se Jesus pudesse, não viria em comunhão àquela alma, porque é tão repugnante o seu ser, é tão repugnante o seu proceder paroquial, né? É tão deselegante a sua existência na igreja paroquial, na comunidade que participa. Então, quando você receber uma ofensa, pare para ver quem falou mal de você. Deve ser uma pessoa já destruída, esperando apenas a morte chegar, como diz o cantor, de boca aberta, esperando a morte chegar. Não acolha qualquer ofensa, não acolha qualquer fofoca com seu nome, não acolha qualquer calúnia. Olhe primeiro para a pessoa. É uma pessoa que não tem um terço dos dons que você tem, que não tem um terço do valor que você tem, e que nunca terá se não se converter. Porque para quantas pessoas o Espírito Santo está inativo, porque a pessoa não se abre a ele, aos dons dele. Para quantas pessoas o Espírito Santo está adormecido, porque não se manifestam, não deixam o Espírito Santo agir. Então, há muito tempo eu parei, de perder tempo, valor, emoções, saúde, com pessoas que me difamam, e eu vou atrás de saber, são pessoas deselegantes da sociedade, fracassadas na vida, fracassadas na família, fracassadas na igreja. Não tem nenhuma função adequada na paróquia, não é chamada para nada, não é instruída para nada. Por quê? Porque o conteúdo está vazio, né? Por isso, não se ofenda. O nosso tema hoje é esse, o valor de uma ofensa. Por quê? Porque se vem de alguém descabido, vem alguém rebaixado, alguém insignificante, não há por que você sofrer. Insignificante que eu digo moralmente, porque tem pessoas que desconsideram todo o seu valor e nem que você seja o melhor cristão é capaz de você projetar respeito e admiração. Nós o fazemos por causa do Evangelho. Mas verdadeiramente, não é? Nós temos que ter essa condição. Que Deus nos abençoe com reflexão. Irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica, Cristo Dominus.